Ai, então, vou relatar para vocês aqui a minha primeira experiência de 4 que eu tive. Minha primeira experiência e que infelizmente pelo tempo a gente não tem fotos da época, mas eu tenho memórias que, né, hoje é passados 20 anos, 22 anos, porque foi em 96. É como se eu tivesse vivido ontem. Eu tinha uma pouca idade, né? Tinha 13 anos. Já tinha acabado de completar 13 anos. Meu tio tinha 18 anos, morava no interior do Maranhão. Para chegar aonde, no povoado que eles moravam, eram 8 horas de viagem para chegar na cidade. Na primeira cidade, grande cidade. Mais uns 40 minutos para chegar onde a gente morava. Ele tinha 18 anos e ele estava sofrendo com dores de cabeça. E aí, o Nordeste, principalmente a gente no Maranhão, a gente tem um negócio de dar chá. Daí só que ele foi piorando e trouxeram ele pra Teresina. Meu avô veio com ele, né? Meu avô casou 2 vezes, ele teve o primeiro casamento, minha avó faleceu, e ele teve um segundo casamento, que hoje é casado há mais de 40 anos. Para vocês terem uma ideia, minha avó já morreu tem mais de 44 anos. E aí ele veio e ninguém tinha um diagnóstico, né? 96, Nordeste, o SUS bem precário, né? Embora eu tenha minhas ressalvas com o SUS, eu gosto e eu sei que tem muito profissional brilhante dentro do SUS. Meu avô veio com ele e ninguém descobriu o que ele tinha. E depois acharam que ele era louco e internaram ele em um hospital que lá no Piauí é chamado de Meduna, porque ele estava louco. Minha mãe foi visitá-lo. Ao chegar lá na visita, a minha mãe viu ele estava sem camisa, descalço, encolhido num canto, e minha mãe disse que ele não ficaria naquele hospital. E aí os médicos falaram: então você vai ter que assinar para tirar ele daqui. E ela falou: pois eu assino. Aí ela foi na rua, comprou um chinelo e uma camisa para ele, porque ele tava pelado, né? Tava só de short do hospital, o short do hospital, e sem camisa e sem chinelo, né? E ela trouxe ele para casa e ele veio. E a gente não tinha tanto contato com ele. Mas a partir daí, como ele foi ficar na minha casa, né, na casa da minha mãe, a gente começou a ter um cuidado de tá dando a comida para ele, né? Ele tinha 18 anos, mas era um rapaz assim incrivelmente educado, incrivelmente carinhoso, e com todo o sofrimento que ele estava passando, porque infelizmente ele estava com câncer na cabeça. E a gente ainda não sabia. E ele tinha muita dor de cabeça, né? E ele já tinha perdido a visão. Ele via vultos, ele tinha perdido uma porcentagem da visão. E ele só via vultos. A gente também não sabia dessa informação. Mas eu vou desenrolar da história, eu vou esclarecer para vocês. Quando foi no dia, 3 dias depois que ele estava em casa, ele sentiu muita dor de cabeça. Ele sentia sempre, eu acho que aquele dia só estava insuportável. Aí ele foi internado no hospital do bairro, que seria um hospital, mas tipo um pronto-socorro do bairro, próximo ao bairro que a gente morava. E aí ele ficou lá 3 dias, voltou para casa, e aí a gente conseguiu. Gente, naquela época a tomografia era algo assim surreal. 96 foi muito dinheiro. Eu sei que a família inteira se reuniu para conseguir pagar esse exame naquela época. E eu que fui para com ele fazer um exame. Fiz um exame junto com ele, fui lá levar, eu tinha 13 anos, tinha acabado de fazer 13 anos. É para coisas do Nordeste, gente. A pessoa na cidade, naquela idade, na minha idade, já era um adulto que já resolvia muita coisa, né? Ou eu, sei lá, eu sempre fui assim, desenrolada. E aí, eu fui, ele fez um exame, depois que a gente saiu do exame, a gente passou no médico.
Eu não me recordo se ele já tinha consulta ou se fazia parte naquela de fazer um exame e já passar no médico. Aí o médico olhou para mim, eu consigo lembrar disso perfeitamente. O médico olhou para mim e disse: o seu tio, você é o que dele? Eu falei: sobrinha. Ele falou assim: seu tio tem um câncer na cabeça. Ele tem um tumor, o tumor dele deve estar do tamanho de uma laranja. Não sei como é que ele tá andando ainda. E aí, eu não fiquei impactada com essa notícia. Assim, porque eu não tinha noção do que era câncer. Eu não tinha noção da gravidade da situação. Eu simplesmente falei: tá, a gente faz o quê? Ele falou: tem que levar ele pro hospital. Peguei ele, voltamos, entramos num carro que o meu tio tinha conseguido que o chefe dele levasse a gente naquele exame, naquela consulta. Pegamos, voltamos pro carro, fomos para casa e eu desci do carro. Eu desci e eu não sabia ainda que ele tinha perdido a visão. Quando eu desci do carro, eu encontrei... Aí eu fui entrando e minha casa tinha que dar uma volta para entrar para a porta da lateral, né? E aí ele foi me seguindo, só que ele bateu na parede. E aí eu olhei pra ele e falei: você tá ficando doido? Não tá enxergando? Aí ele falou: não, eu não tô enxergando. Eu vejo o vulto. Quando o vulto parou, acabou, eu continuei andando. E aí a partir daí eu comecei a segurar ele pela mão. E aí eu fui contar pra minha família. Só que minha família, com umas pessoas adultas, quando falamos câncer, aí todo mundo compreendeu o que era câncer. Aí a gente foi falar, né, pra cada uma dessas pessoas. E foi muito difícil, né? Eu não consegui compreender a dimensão, mas a morte dele foi muito rápida. A partir desse dia, foram exatos 15 dias. Ele passou mal um dia em casa, com muita dor de cabeça, fomos ao hospital. Ele ficou internado e não tinha vaga na UTI para fazer cirurgia. Um dia que ele entrou em coma, abriram a cabeça dele, viram que não tinham o que fazer, porque não tinha um tumor só, tinham outros também. Ele já tinha metástase e a situação era irreversível, infelizmente. E ele teria que ficar na UTI, mas ele ficou em coma durante 15 dias, sem estar ligado a nenhum aparelho. Comendo por sonda e ficou vivo, porque eu acho que Deus permitiu. Realmente foi permissão de Deus, porque ele não teve esse apoio que ele que precisaria, para ter um conforto com a morte. Aí eu lembro que um dia de sábado, 7 horas da manhã, o telefone de casa toca e eu atendo. Quando eu atendi, era minha tia dizendo que ele tinha descansado. E eu falei: não entendi. Ela falou: o Zé Filho descansou. E eu lembro que eu comecei a gritar e chorar. E eu falava: não, era mentira. Porque foi meu primeiro contato, né, com 13 anos, com a morte. E era como se a gente não tivesse feito nada por ele. A gente foi família, a gente amou, a gente cuidou, mas a gente não cuidou o suficiente, sabe? Foi essa sensação que eu tive. E eu lembro que eu não fui pro enterro dele, não fui pro velório. Minha mãe foi, minha irmã, meu irmão, eu não fui. Eu não me recordo exatamente porque eu não fui. Mas eu não quis, eu não posso dizer que eu não quis ir, mas eu não fui. Depois eu fui só pra visitar o túmulo. Porque no Nordeste tem isso, da gente visitar túmulo, né? Mas foi difícil, não foi fácil, viu? Foi uma coisa difícil. Essa foi minha primeira experiência com a morte aos 13 anos. E eu lembro com muito carinho dele. Muito mesmo. Eu sei que ele tá bem. É doideira a gente falar isso, né? Eu sei que ele não tá mais sofrendo. Mas eu lembro também que ele tinha um desejo muito grande, que ele falou até pro meu avô. Ele falou assim: pai, cuida de mim, porque eu vou ficar bom. E quando eu ficar bom, eu vou cuidar do senhor até o senhor ficar bem velhinho. Meu avô já tem 85 anos. Infelizmente, meu tio não conseguiu sobreviver para cuidar dele. É isso.